Paz de Cristo a todos. Bom dia. A lição que nós vamos estudar hoje, a princípio, se você olhar na sequência, é a lição 3, tá bom? Porém, como a gente não teve a lição 1 e a lição 2, nós vamos fazer hoje, eu vou tentar fazer aqui um grande resumo da 1, 2 e 3, tá bom? Hoje, pela data, é a lição 3. Então, como está o título aqui, Cristo, nosso perfeito Salvador. Foi o texto que a Rebeca acabou de ler. Mas vamos fazer aqui um resumo desse texto, das 3 lições que nós temos aqui neste trimestre. O que é isso que eu coloquei aqui? Estamos no ano da família. E a EBD, nacionalmente, fez o seguinte: ela criou um slide especial para cada professor que vier aqui, precisa colocar uma foto da família e falar um pouquinho de si. Mas óbvio que a lição é para falar de Jesus, então nós vamos falar de Jesus. Então eu vou falar só um resuminho do que, quem sou eu, né? No caso, sou servo de Jesus. Então a primeira designação que a gente tem é servo de Jesus Cristo. Há 33 anos, aceitei a Jesus com 12 anos de idade e pela bondade de Deus estamos aqui. Sou casado com a Geni, graças a Deus ela está ali, olha que bênção, está aqui para assistir isso aqui, olha que bênção. Casado com a Geni há 23 anos e pai da Esther de 8 anos. E tenho labutado no ministério pastoral, fui consagrado, já tem 14 anos, passou rápido, né? Passa muito rápido. E atualmente sou coordenador da EBD e da Faculdade Vitória em Cristo. Amém? Pode passar, por favor? As lições que nós temos são 13 lições. Nós temos 13 lições aqui que são específicas, e como eu disse para vocês, nós vamos estudar nesse trimestre a carta aos Hebreus. Hoje vou tentar fazer um resumo das 3 primeiras, então pode passar, por favor? Essas 3 lições que nós vamos tentar resumir hoje são a lição: a excelência de Cristo e o resplendor da glória de Deus, a superioridade de Cristo sobre os anjos e Cristo, nosso perfeito Salvador. Essas são as 3 lições que nós vamos resumir. Pode passar, por favor? Aqui nós temos o texto. Em qual texto que nós vamos estudar? Essas 3 lições abarcam os capítulos 1 e 2 de Hebreus. A partir da próxima aula, nós teremos aqui uma aula a partir de Hebreus capítulo 3. Então, para você que quer acompanhar na leitura bíblica, estaremos lendo Hebreus capítulo 1 e o capítulo 2 hoje. Os objetivos da nossa lição é o seguinte: primeiro, reconhecer o quê? Que a revelação de Deus é completa somente em Cristo, em Jesus, o nosso Salvador. Segundo objetivo é afirmar que Jesus é superior aos anjos. Hoje, numa época em que muitas pessoas dão valor aos anjos, temos que saber e ter a certeza de que Jesus não é um anjo, como algumas seitas dizem por aí, que ele não é um arcanjo, como algumas seitas dizem por aí. Jesus é Deus, ele está acima dos anjos. Terceiro objetivo é entender que a encarnação foi necessária para a nossa redenção, para que nós fôssemos salvos. Jesus precisou morrer. Esse aqui é o textuário, quero que você leia comigo. Vamos ver se você consegue. 1, 2, 3. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Filipenses 2, versículo 9. Esse aqui é um texto maravilhoso. Nós vamos falar de Jesus, da excelência de Cristo. Esse é o textuário da nossa lição. Para isso, vamos então fazer agora uma introdução à Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é uma epístola que foi escrita há muito tempo e que porventura você vai procurar ali o autor e você não vai encontrar. O fato dela ser uma epístola, ela é classificada como se fosse uma carta. E como carta, geralmente o remetente, ele escreve quem está enviando a carta. E geralmente ela tem um formato, porém Hebreus, ela foge um pouquinho do formato tradicional, porque ela é uma carta anônima. Ela não identifica o seu autor. E aí nós temos uma questão interessante. Se você fosse ler Hebreus foi construído como se fosse um sermão. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 13, você lê em 45 minutos. Em uma aula, você lê o livro de Hebreus, do primeiro capítulo ao último capítulo. Se você fosse ler, é como se ele fosse uma pregação. Ele foi construído no formato de um sermão, mas foi empacotado como uma carta. Então imagina o seguinte: você tem uma pregação que foi transformada num texto e encaminhada à igreja de Deus.
num formato de carta. Então nós não sabemos quem é o seu autor, mas tem algumas possibilidades. E aí a gente tem uma pergunta para vocês, que é o seguinte: quem escreveu o livro de Hebreus? Afinal de contas, a gente acabou de dizer que é anônima, mas tem alguma indicação? Tem alguma suposição? Tem alguma ideia de quem possa ter sido esse autor? Bom, tem algumas ideias. Então, nós temos aqui pelo menos a primeira ideia, todo mundo talvez chutaria ela. A primeira ideia é Paulo. Muitas pessoas diriam, é Paulo o autor de Hebreus. Outros, e a igreja no primeiro século, muitos até acreditavam que era Paulo mesmo. Muitos pais da igreja disseram, foi Paulo. Até hoje, muitos pensam, eu acho que foi Paulo. Meu sentimento, eu creio que tenha sido Paulo. Se você perguntar para várias pessoas, as pessoas dirão, eu sinto que foi Paulo. Ok, é um sentimento. Mas também você tem outra possibilidade, como Barnabé, que era um levita, natural de Chipre, homem de Deus, companheiro de Paulo, que andava em suas missões, que também era mestre, que também era doutor, que andava com Paulo e que estava na igreja de Antioquia ensinando a igreja, e que foi buscar Paulo lá em Tarso para que ensinasse a igreja de Deus. Então, uma segunda possibilidade é porque a linguagem de Hebreus é uma linguagem que lembra o sacerdócio, é uma linguagem que lembra da antiga aliança, do Antigo Testamento, do livro de Levíticos, da lei mosaica. Então muitas pessoas pensam assim, bom, essa não é uma linguagem característica de Paulo, mas poderia ser a de Barnabé, que era levita, e por ser levita, ele foi criado nesse ambiente sacerdotal, foi criado nesse ambiente envolvido com o templo. É uma possibilidade, Barnabé é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é Lucas, afinal de contas ele era um gentil, que foi instruído e companheiro de Paulo. Então uma terceira possibilidade é Lucas, como tendo sido o autor de Hebreus. Uma quarta possibilidade mais recente, a partir de Lutero, é que tenha sido Apolo, um homem poderoso nas escrituras, um homem que conhecia também o Antigo Testamento e que pregava muito bem, tinha uma eloquência muito boa. Então algumas pessoas acreditam que pelo nível de erudição de Apolo, tenha sido Apolo o escritor de Hebreus. Bom, e outros ainda podem apontar Clemente de Roma. Vamos aqui analisar um pouquinho mais a fundo no próximo slide. Tem alguns versículos que eu quero ler com você. Primeiro é o seguinte: todas as 13 epístolas de Paulo, paulinas, elas começam mais ou menos assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Basicamente, de Romanos até Filemão, você tem mais ou menos essa estrutura. Ele se identifica no começo da carta como Paulo. No final da carta, de 1 Coríntios 16, 21, ele escreve assim, eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Geralmente, Paulo usava um amanuense, ou seja, um escriba, um escritor, que escrevia, e no final Paulo fazia a saudação final, assinando a carta no final, e depois ele destinava a carta. Por que Paulo não escrevia ela inteira? Tem um motivo. Pode passar para mim? Aqui na carta aos Gálatas ele explica por que ele não escrevia a carta inteira. Ele diz o seguinte aqui, primeiro ele começa a carta como Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Agora lá no capítulo 6, no versículo 11, no final da carta, ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Paulo cita que ele tinha um problema nos olhos. Ele fala de uma doença que ele tinha nos olhos. Ele fala assim: se fosse possível, vocês, meus irmãos, arrancariam os vossos olhos e me dariam. Ele falou assim: vocês fariam um transplante de olho. Se vocês pudessem, fariam um transplante de olho para mim. Naquela época não tinha transplante ocular. Então, ele estava dizendo para os irmãos, de tanta era o sofrimento, tamanho era o sofrimento com relação à visão que ele tinha. O ponto é, ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi. Ele tinha dificuldade, então ele tinha que escrever com letra grande. Ele não enxergava bem, não tinha óculos, certo? Hoje, graças a Deus, a gente tem algum recurso que nos ajuda. Então ele usava com letras grandes. Por esse motivo,
ele aqui assinava a carta. Aos Gálatas ele precisou dar uma ênfase especial, porque ele estava chamando a atenção daquela igreja. Paulo sempre, no próximo slide a gente vai falar de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, 17, diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. O que eu quero chamar a sua atenção? As 13 cartas de Paulo estão assinadas. Todas as 13 ele assinou. Todas as 13 ele escreveu o nome dele. Todas as 13 ele começa com o nome e ele termina com uma saudação final, despedindo dos irmãos. Todas as 13 ele faz isso. Em Hebreus não tem saudação e não tem despedida. E agora? Será que é de Paulo? Aí eu gosto muito de uma frase interessante de um pastor que foi pastor meu, pastor José Túlio Alves Barros. Ele disse o seguinte: olha a frase que o pastor disse uma vez para mim: se Paulo não assinou a carta aos Hebreus, vou eu assinar? Ele diz que ele assina todas. Se Paulo não assinou, quem sou eu no pleno século 21 querendo assinar a carta e dar autoria para Paulo? Então, irmãos, eu não vou dar autoria para Paulo, e acho que você também não, amém? A gente não sabe, a melhor resposta é a que Orígenes deu. Orígenes disse o seguinte: o autor de Hebreus é anônimo, mas Deus sabe quem foi que escreveu. Aleluia. Deus sabe. Pode ser que você se considere às vezes um anônimo, mas Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua vida. Deus sabe quem escreveu Hebreus. E o mais importante não é quem escreveu. O mais importante é o que ele escreveu. O mais importante é o conteúdo dessa carta, e não quem foi, não quem é a pessoa. O mais importante é Jesus. Jesus é o protagonista, amém? Glória a Deus por isso. Então, aqui nós temos uma data provável dessa carta. A data provável, veja que tudo é na possibilidade, entre o ano 64 e 67. Por que entre esse ano? Porque acredita-se que ela tenha sido escrita antes da destruição do templo. Por quê? Como ele menciona os sacrifícios, como ele menciona a tentação daquele povo de poder voltar ao sacrifício judaico, voltar aos sacrifícios da antiga aliança, então eles estavam em pleno exercício, em execução naquela época. Então por isso, acredita-se que ela foi escrita antes do ano 70. Por isso que fica entre o ano 64 e o ano 67. Bom, outro aspecto importante é que ela foi escrita na visão tradicional, ela foi escrita para judeus cristãos, pessoas que eram judias, que se converteram e que agora estão aqui pregando Jesus. Então essa é uma questão muito importante, porque ele vai fazer várias recomendações sobre pessoas. Tem pelo menos 5 advertências para que as pessoas não voltem para a antiga vida, para que não voltem ao judaísmo, para que não volte às antigas práticas, para que permaneça firme e fiel até a morte. Então, isso aqui aplica-se a nós também. Talvez você está aqui, você aceitou Jesus e você fala assim: depois que eu fiquei crente, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu vim para a igreja, parece que as coisas, o inimigo se levantou, as coisas começaram a se levantar contra mim, o inimigo está lutando contra a minha vida. Quando eu estava lá não tinha esse problema, agora eu tenho. Talvez você seja tentado a recuar, mas a carta diz aqui para você permanecer até o fim. Não volte para trás, seja fiel, permaneça, porque o Senhor vai te dar a vitória, amém? Glória a Deus por isso. E qual é o tema dessa carta? Olha que coisa interessante. O tema, eu coloquei 3 frases que na verdade é a mesma coisa, porque a revista diz sobre a supremacia de Cristo. Cristo está acima de tudo. Também você pode falar sobre a superioridade de Cristo, é um sinônimo. Você também pode falar sobre a excelência de Cristo. Então, irmãos, que coisa mais gloriosa não é estudar um trimestre sobre a excelência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estudar quem é o nosso Senhor, quem é Jesus. Então, não tem coisa melhor do que estudar o nosso Senhor Jesus. É uma aula de cristologia, ok? Então, dentro da teologia sistemática, quem é o nosso Jesus? Jesus é o melhor. Então, esse gráfico aqui, eu não consegui traduzi-lo, mas está tudo aqui. Só para você entender,
Dentro do livro de Hebreus, ali você tem as figurinhas que você pode talvez imaginar. Ele é superior aos anjos, ele é superior à mensagem que os anjos tinham, ele é superior à casa, a Moisés, ele é superior a Arão, ele é superior ao sacerdócio, ele é superior nos sacrifícios. Pode passar mais um. Ele é superior à antiga aliança, ao tabernáculo, porque o tabernáculo era a habitação de Deus entre eles. Eles sabiam que Deus estava lá quando a nuvem estava lá, quando a coluna de fogo estava lá. Só que Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou aonde? Eu estou no meio deles. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui, aleluia. Não é anjo, anjo pode estar aqui também, amém. Tem anjo também, mas Jesus é mais importante. Jesus é o melhor. Jesus está aqui. Então aqui você tem sacrifícios e tantas outras coisas da antiga aliança. Então agora eu quero mostrar para vocês alguns versículos que nós temos no livro de Hebreus. Eu fui num software e busquei as referências de como nós temos aqui a palavra superior, onde aparece a palavra melhor. Jesus é superior, Jesus é melhor, Jesus é maior do que todas estas coisas. Aqui eu trouxe algumas dessas referências, e talvez nesse ano você pense assim: puxa, há muitos motivos para tudo dar errado. Pode apertar mais umas, por favor? Aparece 13 vezes a palavra que Jesus é superior. Num tempo de incerteza aqui no Brasil, onde o 13 é tão ruim, onde o 13 é um desespero para nós, onde o 13 para nós é um número horrível, eu quero dizer uma coisa: Jesus é 13 vezes melhor. Ele não só 13, ele é infinitamente muito mais melhor, muito superior, é um superlativo. Mas pelo menos em Hebreus você vai encontrar 13 vezes que Jesus é melhor. Então Jesus, ele pode superar todas as nossas expectativas. Apesar de tudo dar errado, apesar de todas as coisas parecerem ser ruins, o nosso Jesus é melhor. O nosso Jesus é melhor. Ele é superior aos anjos, ele é superior à questão da aliança, ele é superior em vários aspectos aqui, como a gente já falou. E durante esse trimestre, cada lição vai mostrar Jesus superior a algum aspecto. Então, fique tranquilo, são 13 lições. Você vai cada dia em doses homeopáticas, recebendo essas doses de ânimo, porque Jesus é melhor. Aleluia, glória a Deus, Ele é superior. Aqui nós temos, dentro da lição que nós estamos estudando, você vai olhar aqui que Jesus, Ele é a perfeita revelação de Deus. Jesus é a revelação divina. E para você conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, deixa eu aproveitar e fazer uma recomendação. Tem um livro de um autor chamado Pastor Carlos Queiroz. O livro dele se chama Jesus, o Messias. O objetivo desse livro é mostrar Jesus como nosso Messias. Pastor Carlos foi superintendente aqui, é nosso amigo, é nosso professor. Então o livro dele fala sobre Jesus como Messias. Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o ministério de Jesus, sobre a cristologia, adquira o livro do Pastor Carlos, que você vai ser abençoado. Tem a versão Kindle e tem a versão física. Depois vocês procuram o Pastor Carlos, ele está ali, amém? Deus abençoe. Pastor Carlos usou esse livro, tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Vamos então falar sobre Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus 1, versículos 1 e 2, os primeiros versículos de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui eu grifei algumas palavras, porque de fato Jesus é muito, muito maravilhoso. Se você olhar, quando você observa ali, que no passado Deus falou de muitas maneiras. Olha lá, Deus falou de muitas maneiras. Deus usou diversos métodos para falar com a humanidade. Ele usou profetas, Ele usou anjos, Ele usou tantas coisas, até uma jumenta Deus usou para falar com o profeta. Deus usou diversos métodos. Jesus um dia disse assim: se estes se calarem, até as pedras clamarão. Deus tem a capacidade de usar até uma pedra para falar com o ser humano. Então, veja, Deus é maravilhoso, e Ele usou diversas formas para falar. E aqui Ele fala também que Ele usou também
muitas vezes. Deus falou muitas vezes, não foi uma vez, não foram duas, Deus falou muitas vezes. E aí ele falou usando os profetas. E nós temos na Bíblia diversos profetas. Quando eu digo que Jesus é melhor, eu não estou dizendo que que os profetas são ruins, de forma alguma. Ninguém está dizendo que a mensagem dos profetas é ruim. Ninguém está dizendo que as mensagens dos anjos eram ruins. Estamos dizendo que Jesus é superior. A mensagem dos anjos e dos profetas é muito boa, mas a de Jesus é muito melhor. Você tem Jesus, o Todo-Poderoso, na sua vida. Então aqui ele está dizendo o seguinte: os profetas foram usados. Agora, nestes últimos dias, nos dias em que nós vivemos, como é que Deus fala conosco? Ele nos fala através do seu Filho Jesus Cristo, através dos ensinamentos de Jesus, através da vida de Jesus. Então, Jesus, muitas vezes, você vai olhar, na antiga aliança, tinha lá o mandamento de amar o próximo, como a ti mesmo. Mas Jesus apertou um pouquinho, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, o amor de Jesus, de entregar a sua vida por nós, deveria ser o nosso amor para com o nosso próximo. Então olha que Jesus está falando: assim como Ele nos amou, nós também devemos amar as outras pessoas, e não somente como nós amamos a nós mesmos. E Ele está falando aqui, ele falou que Jesus, falou por Jesus, mas Ele diz assim: Jesus também foi constituído herdeiro de tudo. Esse versículo, se a gente parasse só nele, aqui você pode discorrer muitas coisas. Jesus é o herdeiro de tudo, Ele recebe tudo. O que mais? Jesus foi constituído aqui, também Ele fez o universo. Jesus é o Criador, Jesus é o meio pelo qual tudo foi criado. Olha que bênção, quantas coisas você pode extrair desse versículo. Agora, no próximo versículo, na sequência, versículos 3 e 4, diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Mais esses dois versículos, outras questões maravilhosas estão aqui. Ele é o resplendor da glória. Jesus, Ele resplandece a glória de Deus. Ele é a expressa imagem de Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Você tem o sol, você tem os raios do sol. Você tem Deus, você tem Jesus. Jesus aqui está se manifestando de forma visível, de forma específica para cada um de nós. Nós falamos que a Bíblia é a revelação especial. Nós temos a revelação geral. Um índio, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, ele recebe a revelação geral da natureza. A criação diz que Jesus, que Deus é o Criador, que há um Criador, que existe um Deus. Então todas as coisas criadas, de acordo com Romanos capítulo 1, é uma revelação geral. Toda a humanidade pode entender isso. Mas existe a revelação especial de Deus. E essa revelação especial, ela está em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Ele se revela a nós pela sua palavra. E Ele é a expressa imagem do seu ser. Então, quando você está lendo o Evangelho de João, o Filipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus olha para ele e fala assim: mas eu estou há tanto tempo convosco. Mas vou te dizer uma coisa: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olhar para Jesus está vendo o Pai. Quem olha para Jesus enxerga o Pai, porque Ele é a expressa imagem do seu ser. Aleluia. Jesus é esse que é todo poderoso. Ele fala aqui que Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Tudo que você vê, que existe, todas as leis da natureza são sustentadas, não é do nada, e sim pela palavra de Deus, e sim pelo poder de Deus. As leis que Ele criou sustentam todas as coisas, e aqui a sua palavra sustenta tudo. Ele também fez a purificação dos nossos pecados, ou seja, Ele nos resgatou. E aqui ele fala: assentou-se à direita da majestade. Jesus, Ele não está lá no túmulo como Maomé, Ele não está lá como Buda, não. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele está no trono. E quando Estevão estava sendo apedrejado, morrendo, o Estevão olhou para o céu e olhou
E ele fala assim: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, e Jesus, Ele está do lado do Pai, aleluia, Jesus está do lado do Pai, Ele está na majestade, na glória, esse é o nosso Jesus. Ele não está morto, Ele é vivo, Ele ouve a nossa oração, Ele estava pronto para receber Estevão, e você no meio da sua perseguição, Jesus conhece a tua dor, Jesus sabe quem você é, Ele conhece o teu nome, e aqui Ele está olhando, ó, Ele está sustentando todas as coisas. Agora nós temos uma tabela para mostrar, com relação ao resumo do primeiro versículo e do segundo, sobre a qualidade da mensagem. Veja, nós temos profetas e anjos, que apareceu no versículo 1 e 2. Os profetas, nós temos o seguinte: os profetas foram criados, são criatura, como eu e você. Os anjos também são criaturas, mas Jesus, quem é Ele? Ele criou tudo, Ele é o Criador, aleluia. Ó, os anjos, os profetas tinham revelação, receberam a revelação, Deus falou com eles, e eles diziam: assim diz o Senhor. Os anjos tinham a revelação, chegavam e falavam: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres e tal. O anjo chegava com mensagem, falava para Daniel, homem valoroso, Gideão. O anjo chegava e falava, elogiava, e dava mensagem, entregava o recado. Só que tem uma coisa: Jesus não trouxe recado, Ele tem a mensagem completa, Ele tem o que você precisa, Ele tem tudo o que você precisa. Você quer a mensagem do anjo ou a mensagem de Jesus? Porque, irmão, tem lugar por aí, você fala assim: estou vendo um anjo ali, aleluia, glória a Deus, fogo, labareda. Aí você fala que Jesus está aqui e ninguém dá um glória. Você fala que tem um anjo, estou vendo um anjo com uma espada, no isso e aquilo. O pessoal dá glória. Aí você fala que Jesus está e o pessoal não dá glória. Como assim, irmão? Jesus é superior, aleluia, glória a Deus. Os anjos são os profetas são adoradores. O profeta Isaías, quando viu o Senhor, ele jogou no chão, falou: ai de mim que sou pecador, vou perecer, vou morrer. Na hora da adoração, os anjos, eles se prostram e clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 dia e noite, santo, santo, santo. Os anjos são adoradores, mas Jesus, Ele é aquele que recebe a adoração. Ele quem recebe a adoração minha, a sua, é Ele quem recebe essa adoração. Glória a Deus por isso. Então eles são anunciadores. Os outros anjos são ministradores, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas Jesus, Ele é o Senhor de tudo, aleluia. Esse é o nosso Jesus que está aqui nos primeiros versículos de Hebreus. Então a gente vai olhar mais um ponto que está ali, que Ele é o herdeiro de tudo, criador de tudo. Tudo que foi feito, por Jesus estar colocado com uma posição de filho, colocado ou manifestado ou revelado como filho, o filho herda tudo que é do seu pai. E o que é de Deus? Está escrito no Salmo: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mar e tudo que neles habita. Do Senhor é tudo, do Senhor é tudo. Ele é o Criador, Ele domina, Ele controla, Ele é o Criador de todas as coisas. Agora a gente vai entrar na lição 2. Até aqui foi a lição 1. Lição 2, pode passar para mim. É Cristo como superior aos anjos. Apesar de eu já estar repetindo que Ele é superior aos anjos, agora é a lição que Ele é superior aos anjos, que é a lição 2. Mas de fato, quem são os anjos na Bíblia? Vamos para o próximo. Aí nós vamos olhar na Bíblia quem são os anjos. Bom, os anjos são seres criados. Pode passar, por favor? Agora pode passar de um em um. Então a gente tem a palavra anjo. Anjo vem do hebraico malar. Malar, não é mala, é malar. Também não é malak, é malar. É um R gutural, tá bom? Malar. Ou em grego, angelos. Angelos, anjo. O que é anjo? Mensageiro. O significado é mensageiro, é embaixador, aquele que leva uma mensagem, aquele que está a serviço de Deus. Mas não só a serviço de Deus, porque Hebreus nos revela que eles são espíritos ministradores, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, o texto está dizendo que os anjos, lá no Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo protege a tua vida.
O anjo está a serviço de Deus para servir você, que é salvo em Cristo Jesus. O anjo está a serviço de Deus, mas também está a serviço de toda a igreja de Deus. Os anjos nos auxiliam, os anjos são importantes. Os anjos são seres celestiais, eles são chamados de espíritos. Eles podem assumir forma humana? Podem. A Bíblia revela várias vezes que eles se apresentaram aos homens, que eles vieram, trouxeram mensagens, se apresentaram, falaram. Os anjos têm algumas classificações. A gente pode dizer que dentro da classificação dos anjos, nós temos os querubins, geralmente ligados à guarda das coisas sagradas. Você pode ver que depois que o homem peca, eles são tirados do jardim. Deus coloca 2 querubins com espada para proteger a entrada do jardim. Os querubins guardam. Quando você lê Ezequiel 28, o querubim ungido, protetor, para guardar entre as pedras afogueadas, lá em Ezequiel 28. Você tem os querubins relacionados a essa questão da adoração, lá em Apocalipse, você encontra os querubins com 4 faces. Você vai ler o livro de Ezequiel, você vê que ele tem face de homem, face de leão, face de águia e face do boi, que no caso são aqueles animais, seres viventes. Você classifica eles como sendo os querubins. E aí você tem uma ligação que você faz com os 4 evangelhos, porque o filho do homem, evangelho de Lucas, rosto de homem. O leão, realeza, você liga com o evangelho de Mateus. Você pega o boi e liga com o evangelho de Marcos. E você pega a águia e liga com o evangelho de João, que é o evangelho do Filho de Deus. Você tem os querubins ligados à proteção e às coisas sagradas. Mas você também tem os serafins, que também é uma outra classe de anjos ligados à adoração, que você vê no Isaías capítulo 6, os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então você tem serafins, querubins, mas você também tem um outro, que é chamado de o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, você vê que é o príncipe que se levanta pelos filhos de Israel. A palavra arque significa chefe, arcanjo, chefe de anjo. Então você tem o chefe dos anjos, o príncipe, um dos primeiros príncipes, conforme diz o texto de Daniel, é um anjo guerreiro. Então você tem anjo guerreiro, você tem anjo adorador, você tem anjo que protege, você tem anjo que guarda, e você tem o anjo dos mensageiros, o anjo, eu não sei se eu vou falar nível, o soldado raso, vamos dizer assim, estou brincando, são tudo anjo, mas vamos dizer assim, o arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel é o guerreiro, mas você tem o Gabriel, que era o mensageiro. O Gabriel chega na casa, fala com Maria, depois ele fala com José. O Gabriel está levando mensagem, amém? Então tem um lugar aí, um povo aí que pedia a oração da troca de anjo. Então não fica trocando de anjo não, irmão. Se Deus te mandar um anjo, aceita esse aí mesmo, tá bom? Tinha uma oração para buscar um anjo mais forte. Irmão, para com isso, né? Você não precisa ficar orando para Deus trocar o seu anjo não, seu anjo está meio fraco. Não, para com esse negócio de troca de anjo, tá bom? O anjo que Deus te mandar é o que vai resolver o teu problema, tá bom? Fica tranquilo, que se Deus mandar um anjo, ele vai para resolver, porque ele é mensageiro de Deus. Só para você saber, você está achando que tem anjo raso? Lá em Apocalipse capítulo 19 e 20, você vai ver que tem um anjo que o Senhor dá a ordem, não é o arcanjo Miguel. No capítulo 12, é o arcanjo Miguel que está lutando contra o dragão, é o arcanjo. A luta é boa, só que no capítulo 20, você tem um anjo que chega com uma cadeia, uma chave, ele prende o Satanás, e acorrenta ele por 1000 anos, e não foi o arcanjo, não foi o top dos tops das galáxias, não, foi um anjo que o Senhor mandou. Então se um anjo faz isso, pode ter certeza que um anjo vai resolver o teu problema. Deus mandou um anjo lá no território de Senaqueribe, e um anjo numa noite matou 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Ou seja, fica tranquilo que um anjo resolve o seu problema, amém? Mas graças a Deus que a gente não tem só um anjo, a gente tem o melhor, a gente tem Jesus, o nosso Salvador, o Criador, o Redentor, aleluia. Os anjos são importantes, os anjos eram reverenciados muitas vezes, tanto que o próprio João, apóstolo de Jesus Cristo, quis adorar o anjo 2 vezes no livro de Apocalipse, e o anjo falou para ele: não, sou conservo teu e dos teus irmãos, adore a Deus.
A mim você não adora, você não pode adorar anjo. Mas na igreja de Colossenses tinha um povo lá que reverenciava tanto anjo que queria adorar anjo. Mas não é para você adorar anjo, você só adora a Deus. Ninguém vai ficar acima do seu Deus, ninguém vai ficar acima do seu Jesus. Você vai adorar a Deus, você vai adorar Jesus que é Deus, você vai adorar o Espírito Santo que é Deus. Você não adora anjo, amém? Glória a Deus por isso. Então, olha o que está escrito em Hebreus nos versículos 5 e 6, na sequência. Pois, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Repita comigo essa frase: e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Para quem que eles têm que adorar? A Jesus. E ao introduzir o primogênito no mundo. Mas olha que frase interessante essa daqui: a qual dos anjos alguma vez você viu Deus falar? Quando foi? Qual foi o momento? Quando foi o dia que você leu na Bíblia que Deus disse para qualquer anjo: você é meu filho, eu te gerei? E essa frase é importante. Pode passar, por favor? Da onde que veio essa frase? Ela veio do Salmo capítulo 2, Salmo 2, versículo 7. Olha o que está escrito lá em Salmo: proclamarei o decreto, o Senhor me disse. Deus dizendo, o Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Por que eu quero destacar um pouco disso aqui? Porque é importante esse salmo. Salmo 2, essa expressão tu és meu filho, hoje te gerei, ela tem um significado muito, muito, muito importante. Ele está relacionado a um costume da época da coroação. Esse é um salmo messiânico. E qual é a relação que ele tem? Esse salmo, esse versículo, tu és meu filho, hoje te gerei, ele repete-se no Salmo 2, versículo 7, a primeira vez que ele aparece. Depois ele vai aparecer em Hebreus 1, versículo 5. Também ele vai aparecer em Hebreus 5, versículo 5. E ele também vai aparecer em Atos 13, versículo 33. E aí nós precisamos entender o que essa frase significa. Que algumas pessoas querem dizer que Jesus é menor do que Deus porque ele foi gerado, usando essa expressão. Essa expressão não significa que Jesus divinamente tenha sido gerado. Ele foi gerado humanamente, no ventre de Maria. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Quando o verbo de Deus se encarnou, ele foi gerado. Agora, gerado no ponto de vista humano, mas ele já existia como verbo, como Deus, como pré-existente. E aqui, qual é o costume que nós temos? É o seguinte: quando você analisa, no momento em que você trocava de um rei para o outro, no momento que o rei estava velho, no momento de transferir o reinado, ou quando ele morria e era transferido o reinado de um para outro, que no caso era seu filho, muitas vezes havia turbulência no reino, havia uma época de inquietação. Repare que na época de Davi, 2 filhos dele se insurgiram contra ele. 2 filhos criaram um problema para Davi, tentando assumir o trono, e na verdade Deus escolheu, foi um terceiro. Então você tem Absalão e você tem o Adonias. 2 tentaram o trono, usurpar o trono do pai, quando na verdade Deus falou assim: é Salomão que vai reinar. Então você tem um processo, e no momento da coroação, essa frase, tu és meu filho, hoje te gerei, agora você viaja comigo numa conjectura. Davi toma a decisão de colocar Salomão no trono, então ele chama Salomão. A hora que Salomão senta no trono, e tem toda aquela cerimônia real, todo mundo reunido, há um momento em que ele pega a coroa, e ele vai colocar a coroa na cabeça do Salomão. Na hora que ele pega e faz esse ato de colocar a coroa na cabeça do Salomão, ele diz assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei, a partir de agora você é o rei. Ele não nasceu naquele momento, mas ele foi transferido, toda a glória, todo o reinado é transferido ao filho. Então aqui, o texto de Hebreus está dizendo assim: a qual dos anjos, Jesus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A quem ele deu a majestade? Para quem foi que Deus deu? Aqui o texto diz, que
que foi para Jesus, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. É esse nome que nós vamos adorar. É esse nome que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui não significa que Jesus está sendo gerado do ponto de vista divino, e sim, do ponto de vista divino ele já existia. Ele é Deus. Então, do ponto de vista humano, sim, ele é gerado. Então você olha aqui, você tem 3 fases, ou melhor, 4 aplicações desse texto. Quando nós olhamos esse texto, em Hebreus, ele pode ser aplicado na coroação e na encarnação. Depois, ele é aplicado no batismo, lá em Lucas, quando há aquela frase, este é meu filho amado, em quem me comprazo. É essa expressão, este é meu filho amado. É Deus dizendo, este é o meu filho. E aí você tem também na ressurreição, em Atos 13:33, na explicação que os apóstolos dão, ele é aplicado na ressurreição de Jesus. E também você tem isso aqui aplicado quando ele é coroado, quando ele passa de um nível para o outro. Jesus ressuscitado vai para a glória, e é exaltado o seu nome. E por isso Jesus, ao ressuscitar, diz, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Então Jesus usa essas expressões para dizer, estou agora investido da autoridade do Pai para fazer o que eu tenho que fazer. O Pai não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser o Todo-Poderoso, mas ele delegou a responsabilidade ao Filho. E o Filho então agora exerce o papel que lhe cabe. É essa transferência de, vamos dizer assim, de uma responsabilidade, uma delegação de autoridade para exercer uma determinada função. Então você tem aqui também em Hebreus 5, se aplica a Jesus como rei e como sacerdote. Essas são as aplicações desse texto, quando ele usa a expressão, tu és meu filho, hoje te gerei. Depois nós temos, pode passar? Esse versículo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui eu destaquei também a palavra em verde. O que está escrito ali? Primogênito. Na cabeça de muitos de nós, primogênito é o primeiro a ser gerado. Se você dividir a palavra grega, você vai pensar assim, primogênito é o primeiro a ser gerado. Só que na Bíblia, nem sempre primogênito é o primeiro a ser gerado. Primogênito significa na Bíblia muitas vezes o local ou lugar de proeminência. A pessoa que está ocupando o cargo que vai receber a bênção dobrada, aquela pessoa que vai receber a honra do Pai. E aí você vai encontrar também, pode passar mais uma vez, tem mais um versículo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Algumas seitas aproveitam esses 2 versículos que eu acabei de dizer, dizendo que Jesus é primogênito, e dizendo que ele é o primogênito da criação, dizendo que ele é o primeiro a ser criado. Olha que absurdo. Tem uma seita que bate nas portas, que eu não vou falar o nome, sabe? Que tem uma revistinha, e eles vendem uma revistinha que chama Sentinela. Entendeu? Quem lê, entenda. Quem ouve, entenda. Amém? Olha aí. Essa revistinha diz que Jesus é o primogênito. E sendo o primogênito da criação, ele é o primeiro a ser criado. Se ele é criado, ele não é Deus. Olha que absurdo. E aí, eles usam os textos de Colossenses e de Hebreus para dizer que Jesus é criatura e não criador. Então passa mais uma vez, por favor. Aí eu pergunto para você, ele é criatura ou ele é criador? Graças a Deus vocês já estão na fiação. Jesus é criador. Mas eu vou aqui explorar um pouquinho, bem rapidamente, porque não dá para a gente aprofundar tudo, essa expressão primogênito para você. Primeiro, que primogênito nem sempre é o primeiro. Olha só, o texto diz que Jesus é o primogênito da criação e não o primogênito de Deus. Isso é o primeiro ponto, a primeira assertiva que eu tenho aqui. Segundo, a Bíblia ensina que primogênito nem sempre significa primeiro de uma série. Não é o primeiro de uma série. A palavra aparece como posição de destaque. Só dar um exemplo para você. Salmo 89, versículo 27, diz assim: também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra.
Salmo 89, versículo 17: lhe darei o lugar de primogênito. É Deus dizendo assim: vou tirar a primogenitura desse e vou passar para esse. Você já viu isso acontecer na Bíblia alguma vez? A primogenitura era de um e passou para o outro. Deus pegou Efraim, só para você lembrar, Jacó teve quantos filhos? Homens? 12. Quem é o primogênito? Rúben. Só que Deus falou assim, aí José foi para o Egito. Lá no Egito José teve 2 filhos. José é filho de Jacó. Ele teve Manassés e Efraim. Manassés é o primogênito, certo? Efraim é o caçula. Na hora do Jacó abençoar, ele inverte as mãos. O José tenta corrigir: não, pai, o primogênito é esse, não é aquele. O primogênito é Manassés, não é Efraim. E aí o Jacó falou: eu sei, eu estou fazendo de propósito. Aí ele pega e fala assim: Jacó não era o primogênito, era Esaú. E quem foi que virou o primogênito? Jacó. Quem que comprou a primogenitura? Jacó. Jacó se tornou o primogênito. Ele recebeu a bênção da primogenitura. Ele se tornou primogênito. O que ele fez? Ele pegou o neto mais novo. Ele não pegou o filho mais novo. Ele pegou o neto mais novo e falou assim: esses 2 meninos agora são meus. Eles vão ser contados na minha genealogia. Se você olhar, você tem a tribo de Manassés e você tem a tribo de Efraim. Aí na Bíblia, Efraim, o texto diz que ela passou a ser a tribo primogênita. Deus colocou Efraim como primeiro, acima de todas as outras tribos. Efraim é considerada as tribos do norte. Quando você tem a divisão de Israel, Judá no sul, Efraim no norte, quando você olha, a palavra Israel representa a tribo de Efraim. Então a tribo de Efraim, de acordo com as escrituras, passou a ser a primogênita. Deus inverteu a ordem. Então Deus tem a capacidade de inverter a ordem, de pegar quem não é e fazer ser. Só para vocês entenderem, então não significa o mais velho. Lá em Êxodo 4, versículo 22, está escrito assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Moisés tinha que ir para falar para Faraó: Faraó, você tem que respeitar Israel, esse povo escravo, porque Israel é o meu primogênito. Mas espera aí, Israel foi a primeira nação do mundo? Nunca Israel foi a primeira nação do mundo, mas Deus escolheu Israel para ser o seu primogênito. Deus o colocou na posição de destaque, uma posição de destaque para ser primogênito. Jeremias capítulo 31, versículo 9: porque sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Se você estava buscando a referência, está aí, Jeremias 31, versículo 9. Efraim passou a ser o primogênito. Deus pega e troca os lugares. E quando a gente lê o texto, eu vou ler o texto de Colossenses, só para você entender se Jesus é criatura ou criador. Eu sei que você já está convencido, mas pega aqui, ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus, nele residisse toda a plenitude. Aleluia. Dá para entender que Jesus é criatura aqui? É só ler a Bíblia. Esse povo pega o texto fora do contexto, pega uma frase fora do contexto, pega uma palavra fora de todo o contexto geral das escrituras e transforma em doutrina. Então leia o texto. O texto de Hebreus mostrou que Jesus é criador e não criatura. Então a gente olha o seguinte, o próximo ponto é o seguinte, pode passar. Jesus então ele é criador. Ele não é o arcanjo Miguel, como uma outra seita diz. Tem uma outra seita por aí que diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Eles guardam sábado, sabe? Eles guardam sábado. Eu não vou falar o nome, mas vocês já entenderam. Outra diz que Jesus é inferior. Outros diz que Jesus é como se fosse um anjo. Outros diz que Jesus é um arcanjo. Jesus não é arcanjo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é divino. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele não é a criatura. Anjo é criatura.
Jesus é Deus, amém? Então aqui o texto diz que os anjos de Deus o adorem. Pode passar? Esse TNM, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é uma coisa que eles chamam de Bíblia, uma dessas aí que vem de revista na porta de casa, eles chamam de Bíblia. Olha como eles mudaram: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Eles pegaram o texto e transformaram, porque eles não aceitam que Jesus seja Deus. Então os anjos não podem adorar, os anjos de Deus têm que prestar homenagem. Prestar homenagem é totalmente diferente do que está escrito no original. Proskeneu, eles precisam adorar, e é uma adoração de se prostrar, é uma adoração de se colocar no chão, é uma adoração de você reconhece Ele como seu Senhor, como seu Salvador. E os anjos adoram aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Os anjos adoram a Jesus. Então não tenha dúvida, Jesus é Criador, Ele não é criatura, aleluia. Então olha só, aí a gente olha o versículo 14, diz assim: não são eles todos espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Então veja só, essa frase, Jesus Cristo é superior aos anjos, em que sentido? Ele é superior em relação à natureza, Ele é divino, eles não são divinos no sentido eternos. Na essência final dele, Ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Na sua majestade, Ele é rei, e na sua deidade, Jesus é superior em tudo. E para falar da lição 3, é o último, e eu vou finalizando aqui. Jesus é o nosso Salvador perfeito. O que é Jesus como nosso Salvador? Ele diz que Ele purificou dos nossos pecados. Jesus nos purificou. Pode passar? Olha o que está escrito em Hebreus 2, versículo 18: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus se identificou comigo e com você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. O Senhor, que era na sua posição de Deus, Ele assumiu a forma humana, e Ele veio até nós. Pode passar? Aqui a lição fala sobre o mistério da encarnação. É um mistério, irmãos. Você consegue explicar como é que Deus virou homem? Como é que um Deus todo-poderoso, Criador do universo, assume uma forma igual a minha e a sua? Isso é um mistério. E aí olha só o que o texto vai dizer. Aí você parece que tem uma contradição no texto, porque você lê assim, ó: fizeste o pouco menor que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Peraí, como que Ele foi feito menor que os anjos? A gente não está falando que Ele é maior que os anjos, superior aos anjos, agora Ele ficou menor que os anjos? Nós estamos falando do mistério da encarnação. Jesus, como homem, se esvaziou da sua deidade, ou melhor, se esvaziou da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, Ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma humana. Então aqui, como homem, Ele se torna menor que os anjos. E aí, nessa condição, Jesus se coloca como menor que os anjos. Aí no próximo versículo, Hebreus 2,9 diz assim: vemos porém que aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Aqui ele diz o seguinte: olha, por um pouco ele foi feito menor que os anjos. Quando Ele tomou a forma humana, por 33 anos, Jesus assumiu essa forma, e por 33 anos, por um pouco. O que são 33 anos numa eternidade? Não é nada. Por um pouco, Ele assumiu essa forma humana, por causa da morte. O texto explica por que Ele foi feito menor que os anjos. Porque Ele morreu, porque Deus não pode morrer. Jesus se deixou morrer. Olha só, Ele diz assim: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder de dar, tenho o poder de tornar a tomá-la. Tem alguém que diz aí: mataram Jesus. Não mataram nada. Jesus se entregou. Ele não foi mártir, Ele foi uma oferta vicária, sacrifício vicário. Ele se entregou por mim e por você voluntariamente. Olha só, e aí tem outro ponto importante: provasse a morte por quem? Por quem? Não é só pelos escolhidos? Tem uns calvinistas por aí que dizem que é só pelos escolhidos. Jesus morreu só pelos escolhidos. Agora, o que está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia? Morreu por quem?
Ah, então, se Jesus morreu por todos, todos que aceitarem a Cristo como seu Salvador, todo aquele que aceitar a Jesus como seu Salvador, é salvo, é salvo, porque aquele que crê é salvo, aquele que não crê é condenado, mas quem crê, por todos, não foi por alguns, não foi por um grupinho, Jesus morreu por todos. E olha só, mais um, diz assim, é o texto da encarnação, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aqui eu trouxe uma palavra para você, tabernaculou, a palavra original esquenu. O que é habitar entre nós? É tomar a forma humana. O que é tabernáculo? É uma tenda, é uma habitação provisória. Jesus assumiu uma tenda provisória. O que Hebreus fala? Fala sobre uma tenda provisória, fala sobre o tabernáculo. Jesus assumiu uma forma humana por um pouco de tempo. Então, só para você entender como Jesus é superior a todas as outras coisas, Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, Jesus morreu na festa da Páscoa, Jesus ressuscitou na festa das primícias, Jesus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Cada festa que você está vendo aqui, Jesus cumpriu na sua vida, no seu ministério. A sua vida representa o verdadeiro sacrifício que você vai estudar ao longo desse livro, que Jesus, ele resolve todas as coisas. Eu vou deixar uma frase do Augusto Cury aqui, que é o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Sabe o que ele está falando aqui? Esse homem se converteu lendo o Evangelho de Lucas. Esse homem aqui que era ateu, começou a ler o Evangelho de Lucas, ele falou assim, não é possível. Ele virou meio que crente. Ele não fala que ele é crente, ele pelo menos agora crê em Jesus. Eu não sei o que ele é exatamente, porque ele não fala, mas o fato é, ele passou a crer em Jesus porque ele leu o Evangelho de Lucas, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí você olha o hino cristológico, eu não vou ler, mas você lê lá em Filipenses 2, versículo 5, do versículo 5 ao 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, fazendo a forma de servo, semelhante aos homens, e tomando a forma de servo. E aí ele vai continuando, pelo que Deus exaltou, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, amém. Tem um texto lá, você lê bonitinho, porque eu devo ter comido algumas letras, em nome de Jesus, você lê o texto para a glória de Deus. E eu estou caminhando aqui para dizer para você, que Jesus, ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Mais um slide, por favor. Por essa razão, é necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, tornou um homem em todos os aspectos, para ser sumo sacerdote misericórdia e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Aqui tem uma palavra difícil, que eu vou explicar rapidinho e vou encerrar. Olha só, propiciação, é a tampa da Arca da Aliança, propiciatória. O que era fazer a propiciação? Uma vez por ano, o sacerdote oferecia um sacrifício lá fora, pegava o sangue daquele animal que morria no lugar de todo mundo, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. Ele pegava o sangue, e com esse sangue ele entrava no tabernáculo, ele entrava no Santo dos Santos, a tampa, ele fazia a aspersão do sangue em cima dessa tampa, ele jogava o sangue em cima da tampa, pelos nossos pecados, pelo pecado do povo. Ele fazia isso uma vez por ano, todos os anos. E aí você tem aqui a Arca da Aliança, ali dentro da arca tinha uns objetos, e era em cima dessa tampa, entre os querubins, onde Deus falava com Moisés, face a face, onde a Shekinah de Deus aparecia. Era nesse lugar que ele fazia. Passa mais um. Dentro da arca tinha esses três elementos: as tábuas da lei, o vaso do maná e a vara de Arão que havia florescido. Passa mais um. E era aqui dentro que nós tínhamos esses três elementos. A tábua da lei era a lei que condenava o homem: não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, e assim vai, não, 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 não. Quem fizer, acontece o quê? Morre. O que o sangue fazia? O animal morria no lugar do pecador, o sangue do animal colocava em cima, ele fazia a expiação. Expiação significa cobrir. Cobria o quê? Cobria a lei de Deus, que condenava o homem, que era pecador. A alma que pecar, essa morrerá. O sangue aplacava a ira divina, tornava o homem propício, propiciatório,
propício, aceitável diante de Deus. Então o homem ganhava uma prorrogação de vida por mais um ano. E assim de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano. Mas Jesus, uma única vez, Ele ofereceu o seu sangue, o seu sacrifício por nós. Aqui o texto de Hebreus diz, Ele fez a propiciação. Jesus morreu no nosso lugar, fez a propiciação uma única vez. E agora Jesus não cobre o pecado, porque João Batista olhou para ele e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que não cobre, mas que tira o pecado do mundo. Jesus não cobriu, Jesus tirou, Jesus eliminou, Jesus tirou o império da morte. Você agora é salvo em Cristo Jesus, você tem a salvação em nome de Jesus. Pode passar, por favor? E você vai estudar nesse livro. Pode passar mais uma vez? A sombra da cruz, em todos os elementos do tabernáculo. Você vai estudar durante o livro de Hebreus. Tem a pia, tem o candelabro, tem a mesa, tem o altar, mas a cruz de Jesus, ela é a realidade da sombra. Isso aqui eram as sombras, Jesus é a realidade. Jesus é melhor que tudo, Jesus é o Senhor. E por isso nesse trimestre eu quero fazer um desafio para você. Próximo slide. Qual que é o desafio? As sombras da antiga aliança serão dissipadas através da luz que nós vamos estudar nesse trimestre no livro de Hebreus. Então, quer sair das trevas? Você não está nas trevas, eu quero dizer assim, do conhecimento, da sombra da antiga aliança. Em nome de Jesus, não falte nenhuma aula, porque você vai crescer. Você vai ver a luz que é a superioridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje foi só uma introdução, e que Deus te abençoe, e seja um aluno nascido da IBD. Deus abençoe a sua vida.